Franco Mastantuono oficializado no Real Madrid. Vamos conversar um pouquinho sobre essa joia, sobre o novo jogador do Real Madrid, um pouco sobre as expectativas dele e o que esperar do Franco nesse time do Xabi Alonso, agora nesse novo Real Madrid. Vamos lá, Isso é Rivals. Esse é o nosso novo quadro aqui no canal, a gente está fazendo agora o Descobrindo Joias e vamos falar sobre um pouquinho sobre a joia argentina, Franco Mastantuono. Ele é natural de Buenos Aires, começou aos 12 anos no River Plate, em 2019, ele é novinho, tem 17 anos, e, cara, acabou de ser contratado por 45 milhões pelo Real Madrid. Ele chega agora após o Mundial de Clubes, ele não podia ir pro Real Madrid, ele até podia, na verdade. Tem essa regra aí que os jogadores só podem ir pro time europeu depois dos 18 anos, porém o Mastantuono, ele tem passaporte italiano, então além dele ser argentino, ele também é considerado italiano. Então ele não precisava seguir essa regra, porém o Real Madrid preferiu agir com segurança e ele vai agora dia 17 de agosto, mais ou menos, 17 de agosto? Isso, ele vai agora no dia 17 de agosto para o elenco do Real Madrid, logo quando começar a temporada europeia, ali na temporada 25-26. O Franco Mastantuono, ele surgiu ali no River Plate, cara, ele é um ponta direita / meio atacante, e ele tem a característica de ser um cara driblador, de ser um cara inteligente, de ter uma finalização muito forte, bater faltas. Na minha opinião, é uma ótima contratação do Real Madrid, né? É uma característica que o Real Madrid vem fazendo, né? Vem adquirindo nessas janelas de transferências, né? Em vez de contratar jogadores por 100, 120, 150 milhões, Real Madrid vem buscando jogadores mais jovens, mais promissores, talentos em outros futebols, né? Como por exemplo o Vinícius Júnior e o Rodrigo, o Endrick, o Takefusa Kubo em 2020, 21, 2019, por aí, nessa época, lá no futebol japonês, e agora o Franco Mastantuono no Real Madrid. Fazia tempo que a gente não viu um argentino no Real Madrid, cara. O último foi o Di Maria lá em 2014. Então, depois de 11 anos a gente tá vendo um outro argentino vindo pro Real Madrid. Na minha opinião, ele chega melhor do que, por exemplo, o Vinícius Júnior e o Rodrigo, né? Ele chega mais preparado, mais pronto, tecnicamente falando, né? E vai ser muito curioso ver como ele vai se encaixar nessa equipe do Xabi Alonso, né? Porque ele, como eu falei, ele é um ponta direita / meio atacante. Porém, o Real Madrid hoje em dia, nessa nova tática do Xabi Alonso, não usa pontas direitas. Então, muito provavelmente, ele vai revezar ali com o Bellingham. Importante falar, ele já chega pro elenco principal, tá? Ele não vai jogar no Castilha, ele não vai ir para onde o Rodrigo e o Vinícius Júnior foi primeiro, ele já vai chegar no elenco principal. Isso mostra que o Xabi Alonso quer o menino, né? O Real Madrid aposta muito nele e vai ser uma peça importante nessa temporada. Porém, eu não sei como ele pode encaixar nesse time. Ou ele vai ser reserva do Bellingham e vai entrar ali e tudo mais, ou o Real Madrid vai jogar ele pro meio, ou o Xabi Alonso vai jogar ele pro meio, não sabemos ainda. Vamos ver ao longo da temporada. O Mastantuono, cara, ele chega com bons números ao longo da temporada dele no River Plate, né? Ele fez 2 temporadas por lá, 2024 e 2025. 2024 foi a primeira temporada dele, onde ele completou 43 jogos, 4 gols e 3 assistências. São números baixos, né? Mas lembrando que foi a primeira temporada dele, ele tinha 16 anos, então não dá para se esperar uma grande temporada em questão de números. Porém, a segunda temporada dele já é diferente. A segunda temporada dele, ele faz menos jogos, ele faz 19. Porém, com esses menos jogos, ele faz mais gols e mais assistências, onde ele faz 7 gols e 4 assistências. Sem contar que, para quem assistiu os jogos do River Plate, viu que ele era uma peça muito importante no time. Ele era titular quase sempre. Ele faz um gol de falta, cara, contra o Boca Juniors, que é muito bonito, assim, mostra tanto a personalidade dele e a frieza dele de fazer um golaço num clássico gigantesco, que é um dos maiores do mundo, Boca e River. Então a gente vê que é um menino que ele já está mais amadurecido, ele já está mais pronto e ele pode chegar muito bem nesse elenco do Real Madrid. O Franco Mastantuono, ele tem como principal característica a finalização forte, a bola parada, dribles em espaços curtos e a visão de jogo. Ele é um ponta direita, mas ele não é um ponta direita que ele é tão rápido, tão driblador, que faz jogada de linha de fundo. Ele é esse cara que corta um pouco mais pro meio e joga um pouco meio campo. Isso é interessante porque a tática do Xabi Alonso envolve um pouco isso, né? Os meias, o Xabi Alonso não joga com pontas, né?
Ele joga com 2 meia atacantes, um pela esquerda e um pela direita. E você vê que esses 2 meia atacantes, que no momento está sendo o Bellingham e o Vinícius Júnior, eles jogam bem pelo meio, criando bastante jogadas. E então é uma boa característica para ele se encaixar nesse esquema do Xabi Alonso. E também acho que ele vai ser reserva imediato do Jude Bellingham, porque o outro reserva seria, no caso, o Rodrigo, né? O Rodrigo não está jogando como titular nesse time do Xabi Alonso. A gente não sabe como é que vai terminar essa trajetória do Rodrigo no Real Madrid, né? Ele não vem sendo titular no Mundial de Clubes. O Xabi Alonso já deixou claro que não é a preferência dele ter o Rodrigo como titular. Então, é uma boa para o Mastantuono ganhar mais espaço e ser o reserva imediato do Bellingham, né? Até porque o Arda Güler, que era esse segundo reserva do Bellingham, ele tá jogando mais pelo meio. O Xabi Alonso conseguiu achar o Arda Güler no meio campo, jogando ao lado do Valverde, construindo, ajudando na saída de bola, ajudando na construção do jogo. Então, são 2 a menos, né, na frente dele, né? O Rodrigo não tá atuando e o Arda Güler achou outra posição na qual ele consegue se encaixar. Então isso é muito bom pro Mastantuono, que ele já chega a ter um espaço dele, né? Talvez ele divida um pouco esse espaço em Brahim, mas se você parar para ver o Brahim e o Mastantuono, eles têm características bem diferentes, né? O Mastantuono ele é um cara um pouco mais cerebral, eu diria, e o Brahim ele é muito agressivo. O Brahim ele é um meia quase ponta, né? Ele é um cara que gosta do drible, ele é um cara que gosta das corridas. Então a gente vê essa diferença de característica nele. E por esse fato, né, do Arda Güler achar outra posição e o Rodrigo tá muito incerto no Real Madrid, a gente vê que o Mastantuono ele pode chegar já brilhando, ele pode chegar já tendo o espaço dele, competindo ali com o Vinícius Júnior, competindo com o Bellingham, atuando em outros jogos, como por exemplo, sei lá, um Real Madrid Alavés, jogos da Copa do Rei. Então a gente vê que pode ser um cara importante, pode ser um cara que tem o espaço dele logo de cara. E, cara, agora ele tá no Real Madrid, ele tá no lugar certo, ele tá no lugar que não revela, né? Mas faz muitos jovens brilhar, como brilha o Rodrigo, como brilhou o Vinícius Júnior, como está brilhando o Arda Güler. E agora tem o Gonçalo Garcia, acho que é Gonçalo Garcia, que é o novo centralmente do Real Madrid, que já chegou brilhando. E o Xabi Alonso é esse técnico que gosta de trabalhar com jovens, né? A gente viu na passagem dele pelo Bayer Leverkusen que o Xabi Alonso ele atuou muito bem com jovens, né? Ele atuou bem com o Wirtz, que acho que quando ele chegou era um jogador de 19, 20 anos, e outros jogadores também que foram muito bem na mão dele, o Frimpong e tudo mais. Então, acho que uma baita contratação do Real Madrid. Essa nova estratégia é muito boa, de você buscar novos talentos e você desenvolver novos talentos. Por preços que pro Real Madrid é um preço barato, 45 milhões pro Real Madrid atualmente não é nada. O Real Madrid gasta 100, quase 200 em muitas temporadas, então 45 milhões pro Real Madrid é uma grana baixa e pode ser um cara que se torne um craque, pode ser um cara que se torne uma lenda, um grande jogador do clube. Pro Real Madrid ter gastado 45 milhões é um valor barato, pro Real Madrid é um valor baixo, e essa nova estratégia é muito boa, né, cara, porque você traz jogadores jovens, você desenvolve jogadores que podem vir a se tornar grandes lendas do clube, grandes ídolos, grandes jogadores. E tem muita gente que chama o Mastantuono, né, de novo Messi. Eu acho um exagero, não porque ele não tenha futebol para isso, mas porque acho que comparar qualquer pessoa com o Messi é absurdo. O Messi é um dos maiores da história desse esporte, não dá pra ficar comparando. Porém, isso traz um pouco da visão das pessoas sobre ele, né, de que ele é um jovem habilidoso, de que ele é um jogador habilidoso, um jogador que dribla, um jogador que chuta, um jogador que bate falta. Porém, tem algumas coisas que precisam melhorar, tem algumas coisas que precisam ser desenvolvidas. E o Real Madrid é o lugar certo para isso, né? É um clube e um treinador que desenvolvem muito bem os jovens. Bom, então esse foi o vídeo. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Esse é o nosso novo quadro Revelando Joias. Deixa aí nos comentários o que você acha da nova joia do Real Madrid. Deixa também dicas de algumas joias que estão brilhando pelo mundo. E comenta aí alguns jogadores que a gente pode buscar, que a gente pode pesquisar e trazer aqui. Jogadores de qualquer futebol, cara. Futebol brasileiro, MLS, árabe. Só comenta aí, a gente pesquisa, faz toda uma pesquisa e traz aqui pra vocês. Comentem aí se vocês estão gostando desses nossos novos vídeos, mais curtos, porém com temas diversificados. Deixa o like, curte, comenta, compartilha.
Se você puder ajudar a gente, faz um Live Pix aqui pra gente melhorar a estrutura aqui do canal. Vocês estão vendo que já estão dando uma melhoradinha, já tem uma TV nova, já tem alguns patrocínios rolando aqui. então o canal está ficando melhor, está ficando mais desenvolvido, vamos falar assim. Então se você quiser ajudar a gente, faz um Live Pix aqui pra gente, por favor. Obrigadão. E, cara, se inscreva, curta, comenta, compartilha. Muito obrigado e Rivals. Is to a rivals.